atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 8, de 2023. Participarão dele eu, André Reis, André Zola, Valmir de Lima e Gilberto Silva nos trabalhos técnicos. Agradecemos a sua audiência, que nos prestigia aqui pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Rio do Esquecimento, extraído do site Momento Espírita. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, item 8º, Lembrança da Existência Corpórea, nas perguntas 304 a 306b. No nosso momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 73, intitulada Estímulo Fraternal. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, da psicografia de Divaldo Pereira Franco e de autoria espiritual de Viana de Carvalho. Estamos no capítulo 9, item 9.1, Questões Atuais. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No editorial de hoje, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, o tópico, o tema Rio do Esquecimento.
O célebre filósofo Platão narra que um pastor de nome da região da Panfilha, morreu e foi levado para o reino dos mortos. Ali chegando, encontra as almas dos heróis gregos, de governantes, de artistas, de seus antepassados e amigos. Ali, as almas contemplam a verdade e possuem conhecimento verdadeiro. Fica sabendo que todas as almas renascem em outras vidas para se purificarem de seus erros passados, até que não precisem voltar à Terra, permanecendo na eternidade. Antes de voltar ao nosso mundo, as almas podem escolher a nova vida que terão. Algumas escolhem a vida de rei, outras a de guerreiro, outras a de comerciante rico, outras a de artista, outras a de sábio. No caminho de retorno à Terra, as almas atravessam uma grande planície por onde corre um rio, o Leté, que em grego quer dizer esquecimento, e bebem suas águas. As que bebem muito esquecem toda a verdade que contemplaram. As que bebem pouco quase não se esquecem do que conheceram. As que conheceram vida de rei, de guerreiro ou de comerciante rico são as que mais bebem as águas do esquecimento. As que escolheram a sabedoria são as que menos bebem. Assim, as primeiras dificilmente se lembrarão da nova vida, da verdade que conheceram, enquanto as outras serão capazes de lembrar e ter sabedoria usando a razão. A alegoria platônica nos dá margem para muitas reflexões. Primeiramente, percebemos claramente a consciência do filósofo sobre a pré-existência da alma e sua consequente imortalidade. Em alguns outros textos do pensador, vamos encontrar esta verdade clara, conhecida através da razão. Vemos também aqui retratado muito bem o processo do esquecimento do passado. A metáfora platônica se encaixa com perfeição no pensamento espírita, quando nos fala que passamos por este processo de esquecimento do passado antes de entrarmos novamente na carne, antes de reencarnarmos. Allan Kardec, ao estudar com os espíritos este tema, recebe o seguinte comentário. Aspas. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Fecha aspas. Vemos, assim, que temos a intuição dos objetivos que nos trazem aqui. Porém, o conto platônico deixa claro que são as atitudes dos homens na Terra, seus valores, seus objetivos, seus desejos, que os fazem mais ou menos acessíveis às verdades eternas. Aqueles que escolhem atividades que lhes incitam à vida sensual, ao materialismo, acabam por perder este contato com a verdadeira vida, a vida do espírito. Conhecer, diz Platão, é recordar a verdade que já existe em nós. É despertar a razão para que ela se exerça por si mesma. Toda vez que nos dedicamos a trabalhar o espírito, que nos envolvemos em atividades que nos fazem crescer moralmente, estamos permitindo acesso às verdades maiores do universo.
Amar e aprender são ações diárias fundamentais. Busquemos na intimidade de nossos corações e com o auxílio dos amigos espirituais os objetivos específicos que trouxemos para esta vida nova. Busquemos a verdade. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso estudo da codificação espírita. Como dissemos no início, estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, o item 8º, Lembrança da Existência Corpórea. Questão 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Zola. Resposta do Espírito Verdade em O Livro dos Espíritos, aspas. Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. E aí tem comentários de Allan Kardec e um destaque. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das suas puerilidades da sua infância. André, Valmir, telespectadora, telespectador, amigo ouvinte e amigo ouvinte da web rádio Verdade e Luz. Eu quero destacar aqui a escolha do André, muito bem feita pelo nosso editorial que antecedeu a este estudo de O Livro dos Espíritos, porque vem ao encontro da pergunta, né? Mostrando que cada um de nós vai trazer, dependendo do quanto de água bebemos do rio, né, que está citado lá, as lembranças das vidas anteriores. Por quê? Porque elas ficam registradas no nosso espírito, principalmente as situações que marcam-nos profundamente quando rompemos com a lei divina, falhamos com a lei divina, e deixamos sequelas disto para nós e para aqueles com quem nos relacionamos a cada existência. Acontece que com o passar dos anos, com o passar do tempo, vamos amadurecendo. E ao amadurecer e entender melhor esta lei divina e a sua repercussão em nós, em nossas vidas e em todos que nos rodeiam, conseguimos superar dificuldades, equívocos, erros, e aprendemos com eles. E ao aprendermos com eles, somos capazes de lidar de forma inteligente, racional, emocionalmente equilibrado com todos esses equívocos. Principalmente porque muitos cometemos pela ignorância, pela incapacidade de entender as situações. Persistir nos erros depois que entender, aí já é outra realidade. E quando assim o fazemos, conseguimos rir de nós mesmos. Em que sentido? Vendo a nossa pequeneza, a nossa ignorância, né? As nossas limitações, as nossas fragilidades, que uma vez superadas, né? Por isso que até para entender isso é preciso conhecer, é preciso se conhecer, é preciso conhecer a lei de Deus. E o estudo como este que estamos fazendo de O Livro dos Espíritos, alargam-se os nossos horizontes,
amplia-se a nossa reflexão sobre o tema e nos favorece a aprender profundamente conosco mesmo e com os nossos erros, né? Vale dizer que cada um de nós avança em determinado aspecto e consegue superar. E a integração das nossas potencialidades ajudamos uns aos outros a evoluir. Então, a sensibilidade do passado, ela fica, né? Aquilo está em nós, principalmente que nos marca, que nos chama a atenção. E quando a superamos, ficamos felizes, né? E avançamos, e sentimos, e sorrimos, né? E ao sorrir, reconhecemos que cada um de nós superou um desafio e se aproximou mais de entender a grandeza da lei de Deus. A questão 305, Kardec pergunta: a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Valmir. E a espiritualidade responde a Allan Kardec: não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. É a lembrança das vidas passadas ou da vida anterior que vai sendo descortinada para o espírito. Obviamente, como foi bem observado pelo André, pelo Zola, obviamente tem aquelas lembranças que elas são de caráter mais emocional, marcando o espírito de maneira em que ele é obrigado a rever posturas com novo olhar, né, com nova reflexão, com outro momento do existir, porque uma coisa é você praticar num dado momento psicológico, emocional, intelectual, outra coisa é você tornar a rever essas mesmas questões, tendo experienciado novas realidades. Então, esse rever de situações nem sempre é muito agradável para o espírito. E quase sempre é muito necessário para que ele reveja, e não raro, se o espírito pudesse, ele esqueceria essas passagens, essas experiências que ele tenha vivido. Como diz aqui, quando ele atinge a idade da razão, ri da loucura, da juventude, das suas puerilidades. Isso uma analogia do homem físico, lembrando da sua adolescência, da sua meninice. Agora, no que toca à evolução do espírito, a realidade muitas vezes vai um pouco além de rir. Muitas vezes é relativamente pesado essas lembranças. Mas, mesmo que queiramos negar o passado, é impossível, pois em algum momento da evolução teremos que rever. E essas lembranças que não foram jogadas para os porões do eterno esquecimento serão revistos. E com novas chances, oportunidades de reescrever. Quando se fala da reencarnação na visão espírita, podemos até dizer que a reencarnação pode ser vista como o perdão divino. Nós falamos, né, no pensamento espírita que Deus não perdoa, mas Deus também não castiga. Deus fez leis imutáveis, perfeitas, eternas, e cada ação nossa vai encontrar ressonância nessas leis. Então, nós temos uma ideia de que Deus não é aquele ser que vai ficar temporariamente interferindo, né, para tratar de questões
de toda a ordem, as leis já estão prontas. É lógico que é possível fazer algumas modificações para atender às correções que a lei impõe, sem jamais derrogar a lei. Então, esquecer é temporário, lembrar é necessário. Vamos a uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz para os alertas, para os nossos trabalhos técnicos. Já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos da nossa pausa. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, agora com a questão 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Zola. Responde o Espírito Verdade. Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreendes que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Um primeiro desdobramento dessa questão, a 306A. Poderia lembrá-las se o quisesse? Responde o Espírito Verdade, aspas, pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja de acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Vale para cada um de nós aqui, inclusive, traçar um paralelo com o tempo de reencarnado que estamos, né? Se olharmos para o passado, tem situações que marcam a nossa história de forma individual e que tem relevância para nós. E aquilo pode ter deixado algo tão forte que você lembra dos detalhes, de minúcias, até porque você é parte envolvida, né? Geralmente são situações que nos afligiram e deixaram marcas e sequelas emocionais, psicológicas, traumas, ou também momentos muito felizes, muito agradáveis, né? Por que isto? Porque é aquilo que vai ao encontro do nosso interesse, do nosso momento, faz parte dos valores sociais, dos valores éticos, dos valores morais que os temos. Então, isso deixa lembranças muito minuciosas e muito detalhadas. No entanto, se fizermos mais um crivo de análise, vamos ver que não são muitas, são algumas, não são todas, são parciais, e está diretamente ligado ao nosso interesse. Então, nós, espíritos, vamos sim
de acordo com o momento, acessar informações porque registramos todas elas. Somos um arquivo que leva todas as nossas experiências e das quais muitas ficam registradas no nosso perispírito e deixam ali anotações, lembranças, para que a gente possa retomá-las em momento oportuno. Tem um dito popular que diz assim: quem bate, esquece, mas quem apanha, não. O que nós estamos querendo mostrar com isto, né? Que todas as situações em que formos algozes para alguém, alguém irá levar isso e carregar isto por muito tempo, até que consiga se livrar destas situações e possa nos perdoar. Nós podemos, em determinados momentos, esquecer, e como bem disse o Valmir, vamos ser lembrados pela lei divina para poder corrigir para quem ou com quem o fizemos, ou para com nós próprios, com as próprias pessoas que indiretamente foram atingidas por esta situação. Por isto que me permito fazer aqui uma parte. Às vezes tem pessoas que buscam terapias, como terapias de vida passada, para tentar resolver problemas que estão devidamente guardados para que quando a gente for mais amadurecidos, possamos lidar com eles. Muito cuidado com isto. Não se julgue maduro. Entenda-se como aprendiz sempre e muito cuidado com essas escolhas, porque os arquivos aí estão. E nem sempre vamos nos sentir bem em lembrar de tudo que fizemos, porque podem ter lembranças que, comparadas aos crivos de hoje, vamos nos sentir envergonhados e até decepcionados conosco mesmos. Continuando nesse tema de lembrança, né, dos acontecimentos da vida, a questão se desdobra a 306b. O espírito entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Valmir. E assim respondem os espíritos da codificação. Seguramente que a vê e compreende, muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. É interessante como o processo de evolução, de educação, de entendimento, ele é um processo que julgamos lento, mas seguro, pois que não tem como furar etapas. É preciso um processo em que esta evolução ganhe estrutura, ganhe valores que faça com que o espírito se torne um verdadeiro cidadão do universo. Na faixa, talvez, espiritual que estamos, ainda existe uma tendência grande em querermos acomodar as coisas segundo as nossas vistas, segundo nossos gostos, as nossas tendências. E, obviamente, isso é pequeno, isso é amesquinhar o potencial que o espírito tem enquanto ser criado à imagem e semelhança do Criador. No sentido de que nós vamos compreendendo a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura, é interessante a resposta aqui quando coloca-se: compreende-se a necessidade de purificação para chegar ao infinito. Olha, isso é de uma profundidade, porque somos, enquanto seres pensantes, no nível evolutivo em que estamos, extremamente limitados. Então, como compreender
chegar ao infinito? É uma resposta que quase que praticamente não compreendemos. O que é o infinito na visão de um espírito puro? Para um ser como nós, humanos, muito limitados, mas de uma coisa é certa: conforme vamos, avançando em conhecimento e moralidade, a compreensão vai se dilatando. Lógico, proporcionalmente à condição, ao nível que podemos compreender, porque luz demais também ofusca a vista. Então, com certeza, essa compreensão ela é graduada, assim como o mergulho nas lembranças passadas tem que ser também graduado, porque se não se lembrarmos certas existências onde a brutalidade, a ignorância era muito intensa em nós, isso nos chocaria muito e perturbaria os arranjos para vivências futuras, para verdadeiros acertos que precisamos fazer. Então, tudo é, com certeza, modulado, proporcionalmente às nossas conquistas. Então, temos lembranças, por exemplo, de alguns livros da série André Luiz, onde uma das personagens lembrada no livro já conseguia lembrar de 10 encarnações anteriores, o que, para a observação de André Luiz, o autor, já era um feito relativamente grandioso. Ela tinha perfeita lembrança de até 10 encarnações anteriores. Então, isso significa que lembrar de vidas anteriores não é para todo mundo. E os cuidados devem realmente ser bem moderados, como bem lembrou o André Zola. Cuidado com a tal das TVPs, terapias de vidas passadas. Elas podem, às vezes, trazer à tona aquilo que temporariamente deveria ficar guardado. Porque a lei divina é sábia. No tempo próprio, ela vai fazer com que nós venhamos a rever com um olhar mais equilibrado, mais ajustado, aquilo que cometemos no ontem. Mas o que cometemos no ontem, apesar de ser nós mesmos, mas não éramos os mesmos de hoje, o mesmo de hoje, com a mesma compreensão. Então é preciso realmente ter bastante cuidado e moderação. Curiosidade, nunca. Cerramos aqui o estudo de hoje de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso momento evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva. O título da página de hoje, Estímulo Fraternal. Emmanuel vai discorrer a sua página em cima da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Temos assim: Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Escreve Emmanuel: não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir,
ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Se o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Bem, tudo o que Jesus falou e exemplificou, podemos resumir no amor e na caridade. Tanto que tem um lema da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. O grande problema é que perdemos muito tempo, como Alírio de Cerqueira Filho nos diz, em ter e fazer e ter, que são os horizontes materiais. Só que esses horizontes materiais nos são ofertados pelo Criador para utilizarmos em benefício de todos nós. Então, somos sempre amparados, desde que nós amparemos ao próximo. E assim como demonstra aqui Emmanuel, as nossas realizações vão se dar através do bem que realizamos em favor do outro. É por aí, Zola? Sim, é por aí. E precisamos desdobrar o bem que fazemos e criar isto de forma natural. É um bem, um sorriso que você faz para alguém num caminho quando você cruza, um sorriso de simpatia, um olhar de respeito, uma atenção com alguém que está atravessando uma rua, uma fala serena, prudente e otimista com as pessoas. O Emmanuel nos faz um convite aqui a sermos a luz que vai passando. É claro que se pudermos fazer um bem mais intenso, de cunho material, de desdobramento de recursos mais efetivos, para quem está atravessando situações de carência extrema de materialidade, é importante. Mas existe também um bem que temos que fazer por nós, pelos outros, que é o bem da gentileza, o bem do respeito, o bem da aceitação do próximo. Isto é fazer algo que irá voltar para nós.
Faça uma experiência, né? Muito simples. Trate alguém com gentileza, com um sorriso. A imensa maioria irá retribuir assim. É claro que vai ter sempre alguém que terá uma reação extemporânea, um compromisso, uma resposta até um tanto desorganizada, mas a imensa maioria retribui gentileza com gentileza. Então, são essas pequenas gotas de bem diário, permanente, que nos refrigeram a alma, nos apaziguam. E quando ofertamos isto também volta para todos nós de forma permanente e constante. Que cada um consiga, né, ter a certeza de que Deus assim faz conosco. E quando assim fazemos com os outros, também estamos exercendo o bem de Deus a benefício de nós e do nosso próximo. Agradecemos, então, a participação do Zola pelos seus comentários. Encerramos aqui o nosso quadro Momento Evangélico. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, no nosso programa, vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 9, Espiritismo, item 9.1, Questões Atuais. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Numa perspectiva de planeta de regeneração, a dor ainda continuará a ser a alavanca do progresso espiritual do homem? Responde Viana de Carvalho. A dor tem função educativa, promotora do ser humano que, desdenhando a lei natural, o amor, aprende pelo sofrimento o que recusou pela alegria. Enquanto se comporte de maneira reprochável, a dor lhe será um mecanismo de despertamento inevitável. No planeta de regeneração, ainda se estará sob a injunção do sofrimento, quando necessário, porque essa não é a etapa última da evolução, do progresso dos mundos. Outras etapas se desdobrarão até ao infinito, porquanto essa não tem limite. Bem, nós vemos aqui que estamos ainda num planeta de expiações e provas, onde ainda predomina o mal. Então, dessa forma, não há como haver uma ruptura, né, imediata e patente sobre estas questões. A transição se dá de um planeta para outro modelo de planeta e eles vão se intermediando, né, intermeando. Então, nesse sentido, num planeta de regeneração, não significa apagar todos os resquícios de um planeta de provas e expiações. Claro que ali, né, quando estiver plenamente instalado, já não vai ser, né, moradia e imperar o mal, mas ainda
espíritos em desenvolvimento, imperfeitos que somos, ainda nós teremos muito a reparar, a reorganizar para efetivamente estar num planeta de melhores condições que as nossas atuais. É isso, Valmir? Então, pelo que nós estamos sendo informados pela espiritualidade já há algum tempo, o processo evolutivo ele passa realmente por etapas. E regenerar, a palavra por si só já explicita que a condição de regeneração ou de regenerar significa que as questões não estão totalmente resolvidas. O espírito está sendo convidado a novas posturas mentais, comportamentais, posturas morais novas, aonde ele está, de certa forma, matriculado efetivamente numa nova modalidade de refletir o existir. Então, aquele que precisa se regenerar significa, assim, a grosso modo, que ele tem melhor consciência das suas imperfeições. Ele está consciente da necessidade de mudanças. Então, assim sendo, ele está habilitado para se regenerar. Então, o que facilita um planeta em estado de regeneração, algumas questões já foram relativamente melhoradas. Então, as questões voltadas para a educação, as questões voltadas para as questões políticas, as questões voltadas para o mundo econômico. Então, são ajustes facilitadores para que o espírito possa empreender esse processo de regeneração num equilíbrio, num ambiente salutar, diferente do ambiente muito perturbado, onde ele é constantemente provocado em situações que lhe deixa sempre em sobressalto, em insegurança, que é típico de um planeta de expiações e provas, aonde está vivendo uma turbulência. Então, explicita-nos, os espíritos, que o momento transitório que estamos vivendo, de mundo de expiação e provas para a regeneração, é o momento de uma grande reforma, onde certas bases materialistas, egoístas, precisam ser abaladas para a reconstrução de uma nova modalidade. Então, aqueles que são objetos, hoje, de muita perturbação, provocando sempre condições inseguras, em vários sentidos que eu coloquei, esses terão que ser alijados, terão que ser retirados, para que eles possam dar prosseguimento à sua escalada evolutiva em outras paragens e deixar as condições propícias, facilitadoras para aqueles que têm realmente desejo de mudança, de regeneração. Então, é um estado de alma conquistado e que aquele que se faz merecedor ganha a condição de se matricular numa nova modalidade, num novo empreendimento para dar prosseguimento. Então, como bem aqui diz, são etapas que vão se desdobrando ao infinito. Verdade e Luz. Estamos chegando ao final do nosso programa, aqui Verdade e Luz. Queremos agradecer aos amigos que nos ouvem e nos assistem e também agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos agora às nossas considerações finais. Valmir. Quero agradecer, a feliz oportunidade da noite de hoje, mais uma vez, de podermos aqui estar reunidos para levar aos nossos telespectadores, a todos aqueles que nos prestigiam. Então, só temos que agradecer a todos e, acima de tudo, ao Pai Criador. Zola. Reiteramos a gratidão que o Valmir bem colocou. Agradecemos também ao Gilberto, que está aí na técnica, preparando e organizando todo este trabalho. E desejamos ao nosso telespectadora, ao amigo ouvinte, à amiga ouvinte, paz. Paz é algo que se constrói todos os dias, todos os instantes, e exige cultivo permanente, porque nos traz bem-estar, nos traz felicidade e nos traz tranquilidade. Muita paz a todos nós. Nosso agradecimento a todos, a você, nosso amigo ouvinte, telespectador, aos amigos aqui de bancada, e aproveitamos a oportunidade convidando a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast no endereço www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.